Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra, o encontro que nós estamos aprendendo a cada semana um pouco mais sobre a palavra de Deus no livro de Abacuque. Nós estamos aprendendo a respeito de corrupção e juízo. Nós vimos no encontro anterior que Deus ele começa a falar com Abacuque nesse momento, revelar para ele os seus planos, para que o seu coração se acalme, porque Abacuque estava vivendo um tempo muito difícil, um tempo em que a nação de Israel estava caminhando a passos largos para a perdição, onde não havia mais temor em nenhuma área da sociedade, a área religiosa que teria que servir como um exemplo, como o norte também estava totalmente corrupta. Então, Abacuque ele clama a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Então, Deus fala para Abacuque que iria enviar o povo babilônico, neobabilônico, os caldeus, para julgar Israel. E Abacuque, por um momento, não entende como pode um Deus santo enviar uma nação ímpia para corrigir o povo de Israel. E agora, no capítulo de número 2, versículos 6 a 20, nós vamos ver que Deus, apesar de usar o povo caldeu, o povo neobabilônico, para derramar juízo sobre a nação de Israel, ele não faz vistas grossas ao pecado do povo babilônico. Pelo contrário, ele também irá julgar este povo. Então o tema no nosso encontro com a palavra de hoje é: ai deles e ai de mim. Ai deles e ai de mim. Então, nós iremos fazer uma leitura hoje diferente. Nós iremos fazer uma leitura dinâmica do capítulo de número 2, a partir do versículo 6 até o versículo 20, e nós iremos estudar os 5 ais que Deus fala para Abacuque, a respeito do juízo que ele irá pôr sobre a nação neo-babilônica. Então, vamos caminhar pelo primeiro ai, que é ai da ganância e da exploração. É o versículo de número 6 até o versículo de número 8 do capítulo 2 do livro de Abacuque. Assim diz a palavra de Deus: não é fato que todos esses povos proferiram contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Então, ai da ganância e da exploração. O povo babilônico ele era conhecido como um exército cruel, sanguinário, terrível, que não tinha piedade e misericórdia dos povos aos quais eles conquistavam. Eles tomavam tudo que aqueles povos tinham, de riquezas, tudo que eles tinham ali de bens materiais, eles tomavam à força e zombavam daqueles povos. Então Deus está falando que assim como ele, o povo babilônico faz com os povos que eles conquistam, Deus irá fazer com eles também da mesma maneira, ou seja, eles irão pagar com a mesma moeda. Então hoje nós podemos ver, dentro do nosso contexto, as pessoas que se enriquecem ilicitamente. Infelizmente, temos acompanhado em nosso país um crescimento incentivado das casas de apostas, onde elas induzem e viciam os seus usuários
E cada vez mais nós somos notificados, né, pelo noticiário, pela internet, somos informados de cada vez mais pessoas se envolvem com essas casas de apostas e perdem tudo, perdem a vida, né, perdem a família, perdem o emprego, né, e infelizmente quem se enriquece com isso somente são os donos, os sócios dessas casas de apostas, né? Então não pensem, né, que não virá o juízo sobre essas pessoas que se enriquecem ilicitamente, né, pessoas que roubam, né, pessoas que cometem a corrupção, né, que cometem fraudes, né, cedo ou tarde eles sentarão em uma mesa e irão desfrutar o banquete, né, das suas maldades, né? Eles terão sobre si a consequência de seus pecados. Então ai daqueles, né, que ganham a vida através da ganância e da exploração. Provérbios capítulo 20, versículo 17 diz assim: suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Ou seja, ele irá cedo ou tarde provar, né, um banquete das consequências dos seus atos. Então, ai deles. Aqui o Senhor está falando ao povo babilônico. O segundo ai, né? Ai da falsa segurança. Ai da falsa segurança. Está lá no versículo de número 9 até o versículo de número 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Então aqui, Deus, ele diz que aqueles que buscam a segurança através da corrupção, né, através da fraude, né, através da mentira, do engano, ai daqueles, né, que usam o sistema para se beneficiar, para se garantir, para estarem seguros. Então Deus está falando aqui para o profeta Abacuque que o povo babilônico, eles faziam isso, né? Eles dominavam os povos e eles escravizavam esses povos, né, a ponto, né, de fazer com que esses povos se tornassem uma segurança para eles, né? Por exemplo, se um inimigo viesse atacar, né, o povo babilônico, quem era colocado à frente para combater eram os povos que foram colonizados, né, que foram dominados, que foram escravizados. Eles lutariam primeiramente, né? Então eles serviriam de escudo para o povo neo-babilônico, para os caldeus. E Deus está falando assim: ai de vocês, porque vocês usam a violência como segurança para vocês, como escudo, né? E vocês irão sofrer as consequências. Quantas vezes nós não ficamos indignados quando nós recebemos informações, notícias, né, de pessoas que usam o poder que têm em suas mãos, seus cargos políticos, juízes, ministros, que usam da força e do poder para exercer uma falsa segurança para si, manipulam o sistema, manipulam as leis para se protegerem. Quantas vezes nós não somos tomados por essa indignação, mas nós precisamos confiar em Deus, assim como Abacuque, né, está confiando em Deus, e Deus está falando para ele que ele não irá fazer vistas grossas, ele irá julgar aqueles que usam a segurança, né, de forma errada, usam a segurança para se beneficiar, né, usam a corrupção para terem privilégios. Então ai daqueles que produzem uma falsa segurança. O terceiro ai da violência e sangue inocente. Ai da violência e sangue inocente. Versículo de número 12 até o versículo de número 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é
a vontade do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui Abacuque, ele denuncia, que essas cidades são edificadas com sangue, impérios humanos, que fazem exploração, que escravizam, que matam, as pessoas para adquirir poder, guerras, aonde o grande conflito ali não é ideias, mas sim interesses políticos. Pessoas morrem pensando que estão morrendo para defender a sua nação, mas na verdade estão defendendo interesses políticos. Ai dessas pessoas que derramam sangue inocente, para se proteger, para trazer um privilégio para si, para conquistar aquilo que eles desejam em seus corações. Ai dessas pessoas, que usam a vida de outras pessoas para ganhar poder, derramam sangue inocente. E Abacuque aqui ele faz uma promessa, um contraste. Assim como essas pessoas derramam sangue por todo lugar, ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, Deus irá inundar as nações, Deus irá preencher as nações, a terra estará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Aquilo que Deus pretende fazer, ele irá ser conhecido em toda a terra, em todo lugar. Todos os povos ouvirão e saberão que o Senhor é Deus, a sua glória vai encher toda a terra. O quarto ai, ai da corrupção e da imoralidade, versículo 15 a 17. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os moradores. Ai da corrupção e da imoralidade. Lembrem, esse povo caldeu, a qual Abacuque está falando aqui, esse povo neobabilônico, é o povo que é descrito lá no livro de Daniel. Então vocês devem lembrar-se que lá em Daniel, enquanto o rei Belsassar, ele blasfemava contra Deus, usando os utensílios do templo de forma profana, zombando de Deus, uma mão apareceu, como que do nada, escrevendo na parede, que ele foi pesado na balança, e aí foi achado em falta, e o juízo iria vir sobre aquela nação. É nesse período aqui que o profeta Abacuque está contemplando, está sendo revelado a ele a justiça que Deus iria fazer. Naquele dia o Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa dominou a Babilônia, arrasou a Babilônia, e ali ela caiu porque a mão do Senhor pesou sobre o povo neo-babilônico, e o juízo veio sobre eles enquanto eles estavam bebendo, festejando, blasfemando o nome do Senhor nas suas festas, orgias, demonstrando ali a sua vergonha, zombando de Deus. O juízo veio sobre eles, e naquele dia eles caíram, naquela mesma noite eles caíram. Então ai daqueles que praticam a corrupção e a imoralidade, o juízo virá sobre eles, aqueles que usam o nome de Deus
e envolve o nome de Deus em tanta imoralidade, em tanta coisa suja, né? E no pecado, ele contamina a vida dessas pessoas de tal forma que eles, em seus pensamentos, pensam estar servindo a Deus, mas na verdade estão envergonhando o nome de Deus. Então, ai daqueles, né, que fazem do Evangelho motivo de zombaria, de escárnio. Ai daqueles, né, que praticam a imoralidade. Né? Então aqui é um tom de advertência. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: quem semeia vergonha, colherá vergonha. O pecado sempre se volta contra o pecador. O pecado sempre se volta contra o pecador. E agora, o último ai, né? O ai da idolatria, versículo 18 a 20. Para que serve o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestras de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda, levante-se, porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem são os ídolos comparados com o Senhor? Quem são os ídolos? Nada podem fazer. Né? O Salmo de número 115 diz, né, que tornem-se semelhante a eles, aqueles que acreditam nos ídolos, porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm pés e não andam, têm ouvidos e não ouvem. Né? Então torne-se semelhante a eles, aqueles que cultuam esses ídolos. E aqui Abacuque está falando a respeito dos ídolos feitos de madeira, de gesso, que eram cobertos de ouro, de prata, os deuses do Antigo Testamento, assim como os deuses do nosso tempo. Hoje um ídolo ele não precisa ter uma imagem representativa para nós adorarmos. Hoje o ídolo do nosso tempo pode ser o dinheiro, o prazer, o status, até mesmo a tecnologia. Todos esses ídolos têm roubado a nossa adoração que pertence a Deus e tem feito muitos se prostrarem perante eles. Por isso, nós precisamos tomar cuidado e vigiar, porque no versículo 20, Abacuque diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque não está dizendo que Deus está no templo de Salomão, ou em alguma igreja, não. O seu santo templo é todo o universo. Não há 1 centímetro em toda a dimensão deste universo a qual Deus não reine e não esteja governando, não esteja no trono. Portanto, se cale-se diante dele toda a terra e reconheçam que Deus é o Senhor. Então, queridos, para nós concluirmos esta fase, do livro aqui de Abacuque no capítulo 2, por que é importante entender isso? Ai deles, porque o juízo virá, e ai de mim. Nós precisamos vigiar o nosso coração, a nossa vida, porque assim como Deus traz juízo sobre o ímpio, Ele também traz juízo para aquele que peca e não se arrepende de seus pecados, aquele que continua na prática do pecado, aquele que continua escravo do pecado. Por isso, quando nós contemplarmos o juízo de Deus sobre as nações ímpias, como nós vemos aqui na Bíblia, quando Deus ele julgou o povo neobabilônico, isso não deve trazer alegria no nosso coração, no sentido de nos tornarmos superiores, mas deve trazer temor dentro dos nossos corações, porque Deus ele nos sonda, ele nos conhece e ele sabe como está o nosso coração. Então, toda vez que virmos o juízo de Deus, nós devemos nos arrepender e clamar pela sua misericórdia, porque o Senhor é Deus sobre todos e Ele controla todo o universo. Ele tem as rédeas do universo em suas mãos, nada foge do seu controle e do seu imenso poder. Que possamos então ter um coração quebrantado e contrito na presença de Deus,
para que não venhamos a nos alegrar, sendo que nós podemos ser os próximos a sermos julgados pelo poder de Deus. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Forte abraço, queridos, e até lá. Do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar.